Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton, da disciplina de Educação Física. E hoje nós iremos falar sobre as Olimpíadas. Iremos tratar deste conteúdo de forma simples e objetiva. Então, vamos lá! A cada 4 anos acontecem as Olimpíadas, tá certo, galera? Atletas de centenas de países se reúnem em um país sede para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. A bandeira olímpica, ela representa a união de povos e raças, pois ela é formada por 5 anéis entrelaçados, representando os 5 continentes e suas cores. A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os princípios dos Jogos Olímpicos. E agora vamos falar sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Então foram os gregos que criaram, os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Isso por volta de 2500 anos antes de Cristo, tá certo? Eles faziam homenagens aos seus deuses, principalmente a Zeus, com relação de competições, ok? Atletas das cidades e estados gregas se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas competições esportivas. Entre elas, temos o atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo. Pentatlo é uma disputa de 5 modalidades, que é a luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco. Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades de origem e ganhavam uma coroa de louros, tá certo? Além da religiosidade, os gregos buscavam, através dos Jogos Olímpicos, a manutenção de um corpo saudável através das competições esportivas. Jogos Olímpicos da Era Moderna foram retomados em 1896 em Atenas e teve a iniciativa do Barão de Coubertin. Participaram 285 atletas de 13 países, disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Halterofilismo é levantamento de peso, tá, galera? Os vencedores das provas foram premiados com medalhas e um ramo de oliveira, tá certo? Símbolos olímpicos. O lema olímpico, galera, é sítios, altos e fortes, que significa o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Os anéis olímpicos, como eu falei anteriormente, representam os 5 continentes habitados no mundo, unidos pelo olimpismo, ok? Então temos aí uma imagem que retrata bem o lema olímpico: sítios, altos e fortes, o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Beleza? Vamos lá. A bandeira olímpica, ela simboliza a união entre os povos e raças. Essa imagem, o símbolo olímpico, a bandeira olímpica, Barão de Coubertin idealizou a figura dos anéis, que representa a união, tá bom? E nós vamos lá agora falar o que representa cada anel com sua respectiva cor. Então, nós temos a cor azul, que representa o continente da Europa, o anel preto, que representa a África, o vermelho representa a América, o amarelo representa a Ásia e o verde representa a Oceania. E nós temos a bandeira olímpica idealizada por Barão de Coubertin, representando muito bem, gente, essa união de povos e raças, né? E aqui tem de uma forma detalhada, né, o que representa a bandeira olímpica com a sua respectiva cor e o seu continente. Dando continuidade
nos símbolos olímpicos, nós temos a chama olímpica. Ela evoca a lenda de Prometeu, que teria roubado o fogo a Zeus para entregar aos mortais. Essa chama, ela é acesa na abertura dos jogos e ela arde durante toda a competição dos Jogos Olímpicos. Temos também os mascotes, são personagens, geralmente animais nativos, que representam a cultura do país anfitrião que é realizado os Jogos, ok? Desde os Jogos Olímpicos de Inverno de 1968, todas as edições dos Jogos possuem pelo menos um mascote, beleza? Temos também a medalha Pierre de Coubertin, que é destinada àquele atleta que demonstrou alto grau de desportivismo e espírito olímpico durante a disputa dos Jogos. Então, durante as Olimpíadas, o Comitê Olímpico, juntamente com toda a sua organização, escolhe um atleta que demonstrou um alto grau de espírito olímpico, de competitividade. Continuando sobre os símbolos olímpicos, temos o hino olímpico. Ele é executado na cerimônia de abertura e também na cerimônia de encerramento, quando a bandeira olímpica ela é baixada, tá? Então, tanto na cerimônia de abertura quanto na cerimônia de encerramento, nós temos a execução do hino olímpico, ok? Finalizando aqui os símbolos olímpicos, temos a Carta Olímpica, que é nada mais, nada menos que um conjunto de regras e guias para a organização dos Jogos Olímpicos, tá certo? E vamos falar aqui também sobre as modalidades olímpicas, né? Sabemos que são diversas modalidades olímpicas que temos aí em cada edição, e para uma modalidade ser incluída no programa dos Jogos Olímpicos, ela precisa ser praticada pelo menos por 70 países e 50 no caso de modalidades femininas, e pelo menos em 4 continentes, tá? Então, por esse motivo, nós temos variações inseridas em cada edição dos Jogos Olímpicos, tá? Então, ela pode ter modalidades diferentes, como agora nós tivemos nas Olimpíadas de 2020, né, que aconteceu somente em 2021 devido à pandemia. Tivemos aí como exemplo a modalidade do skate, que foi inserida e teve a primeira participação nos Jogos Olímpicos, ok? Então, galera, eu espero ter ajudado vocês no nosso conteúdo sobre os Jogos Olímpicos. Para que fique mais claro, eu vou colocar um videozinho falando sobre toda a origem, o objetivo, os símbolos, para que vocês possam compreender melhor o nosso conteúdo, ok? Então, vamos para o vídeo. Na história da Grécia Antiga, lenda e realidade se confundem com histórias e feitos dos deuses e heróis. Por esse motivo, várias versões tentam explicar o surgimento dos Jogos Olímpicos. Reza a mitologia que os Jogos nasceram pelas mãos do grande Hércules, ainda na Era Antiga, por volta de 2500 anos a.C., para homenagear seu pai Zeus. Hércules teria plantado a oliveira, de onde eram colhidas as folhas para emoldurar a coroa a ser usada por quem triunfasse nas competições. Os primeiros registros históricos das Olimpíadas datam de 776 anos a.C., quando reis e monarcas formaram aliança no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia, onde, segundo a mitologia, também residiam os deuses e onde situava-se o Monte Olimpo. Vem daí o termo Olimpíadas, e desde essa época disputada de 4 em 4 anos. No início, a única disputa era uma corrida de cerca de 200 metros. Depois foram introduzidas outras modalidades, como pugilato, antecessor do boxe, salto em distância, arremesso de disco, dado,
pancrácio e a corrida de bigas, além do pentatlo. Os atletas disputam 5 modalidades combinadas: salto distância, lançamento de disco, dardo, corrida e luta livre. Só para você saber, há 3.000 anos os atletas competiam nus, e dentre algumas teorias, relata-se que seria para que todos competissem nas mesmas condições de igualdade. Ao final de cada prova, os heróis vencedores não ganhavam medalhas, eram agraciados com uma coroa de ramo de oliveira. Durante uma batalha entre gregos e persas, o soldado Filípides percorreu a distância de 42 quilômetros, que separava a cidade de Atenas e a planície de Maratona. O esforço de Filípides foi tão grande que, ao chegar ao destino e noticiar a vitória grega, logo morreu com o desgaste da missão. Roma conquistou a Grécia em 146 a.C. e afirmou o controle total da região. As Olimpíadas continuaram, mas sem as atenções devidas, e em 364 d.C., o imperador romano Teodósio I, após converter-se ao cristianismo, proibiu qualquer manifestação religiosa do politeísmo grego. Seria o fim das Olimpíadas antigas. 1500 anos depois, quando foi proposto pelo francês Pierre de Fred, conhecido como Barão de Coubertin, a reativação dos Jogos a fim de promover a paz mundial e a competição amigável. Então o COI, Comitê Olímpico Internacional, foi formado em 1896. A primeira Olimpíada da Era Moderna foi realizada em Atenas, onde tudo começou. Participaram nessa primeira edição 241 atletas masculinos de 14 países, em natação, tênis, tiro, ginástica, esgrima, assim como a primeira maratona. Desde então, os Jogos Olímpicos são realizados em países de todo o mundo e novos esportes vão sendo adicionados ao longo do tempo, inclusive com a participação definitiva das mulheres. A partir de 1936, em Berlim, quando o Comitê Olímpico Internacional reconheceu a participação feminina como atletas olímpicas, lá já estava a primeira brasileira a competir, a nadadora Maria Lenk. Finalmente, o revezamento da tocha olímpica, que sempre antecede cada Olimpíada, seu acendimento em Olímpia, na Grécia, viajando ao mundo até o país sede anfitrião dos Jogos. Anéis olímpicos, com suas cores, representam 5 continentes, mas também representam todos os países do planeta, pois juntando-se ao branco, pelo menos uma de cada cor está presente em cada bandeira. A cada evento, os mascotes olímpicos são um show à parte, sempre divertidos de se ver. Caracterizam-se tematicamente, seguindo a cultura do país anfitrião. Os Jogos Olímpicos já sofreram 3 cancelamentos por motivos de guerras mundiais. Em 1916 em Berlim, 1940 Tóquio e em 1944 em Londres. Tóquio 2020 também entra na história e será realizada em 2021 devido à pandemia do coronavírus. Em 1920, Antuérpia, Bélgica, o Brasil participou pela primeira vez de uma Olimpíada e lá conquistou as primeiras medalhas da história, ouro no tiro rápido. A próxima Olimpíada, em 2024, será realizada em Paris, França, e em 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então é isso, galera. Um forte abraço, estudem, realizem a prova com calma. Ficou com dúvidas? Pausa o vídeo, lê, relê e tire suas dúvidas. E você também pode buscar as pesquisas aí nas plataformas digitais do nosso conteúdo de Olimpíadas, tá? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!